Com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olha, nós estamos falando hoje sobre o CVV. O assunto é muito interessante porque eu não sabia também, assim como a Ana, que existia esse serviço e gratuito, quer dizer, pessoas que se dispõem gratuitamente a prestar um serviço voluntário. Isso por si só já é fantástico. É até importante a gente falar que é Centro de Valorização da Vida e que o que eles fazem é prevenção ao suicídio. Pois para quem está ligando agora, né? E no intervalo, nós trocamos aqui, agora está conosco a doutora Blanca Guervara Verlan, né? Que é psicóloga. Que é psicóloga. E eu estava, no intervalo, estava conversando com eles e fiquei espantado com a quantidade de atendimentos que me disseram que tem em média. Em torno de 1000 atendimentos, é isso? Uhum. Realmente, é isso aí, não, Renato? Sim, é em torno de 1000, um pouco mais, inclusive. Acho o tempo todo, né? O telefone fica tocando e desligando, ligando e desligando o tempo todo. Provavelmente. Eu não trabalho no CVV, mas eu tenho uma boa parceria com eles. E eu entendo perfeitamente que esse número pode ser impactante. Acontece que o comportamento suicida no Brasil, ele apresenta números assustadores. Eles até falam que não divulgam tanto para não estimular, né? Isso é uma ideia equivocada, é um dos mitos que está em torno do comportamento suicida. Às vezes até alguns profissionais entendem também que se abordar diretamente a temática pode levar a que a pessoa venha a tentar efetivamente o suicídio. Entretanto, isso não é verdade. Certamente a pessoa que está vulnerável, que está em sofrimento psíquico, quando está conversando com uma pessoa da área da saúde e essa pessoa passa imediatamente a se dar conta de que tem algum componente que pode estar se direcionando para um desejo de querer morrer e esse profissional, então, aborda diretamente, diz: alguma vez tu pensaste em fazer uma bobagem, ou de repente até mais diretamente você pensa em suicídio, é uma forma certamente de demonstrar para essa pessoa que está sendo compreendida, que ela está sendo entendida. Nós sabemos pela experiência clínica e
pelas pesquisas e as diversas publicações, que a pessoa que pensa em morrer e que já planejou alguma ação suicida, ele, uns 30, 60 dias, fez alguma consulta médica, às vezes por algum motivo que não está, em princípio, relacionado com o fato, evento morte, né? Pode ser uma dor de cabeça, pode ser algum outro problema físico. Sabemos também que a pessoa, de várias maneiras, comunica seu desejo de morte. Isso é uma coisa que me interessa saber, por exemplo, assim, como é que a gente reconhece, por exemplo, eu até antes de começar o programa estava contando que eu tenho uma colega que a filha se suicidou, né? E eles só vieram saber depois, lendo o diário dela, que ela estava mal e que ela estava pensando nisso. Uhum. Como é que a gente, como mãe, como familiar, pode saber quando a pessoa está com essa tendência? Uhum. As pessoas mais próximas, às vezes, têm dificuldade de identificar com certa rapidez, porque é um envolvimento afetivo e porque a gente imagina, principalmente quando a pessoa é jovem, como é que é possível a pessoa que tem toda uma vida pela frente estar pensando em tirar sua própria vida, né? Então, esse é uma situação delicada, realmente. Entretanto, nós sabemos que, às vezes, até comentários que, em princípio, são corriqueiros, como um dia vocês vão sentir minha falta, um dia eu vou sumir, são expressões que, às vezes, por um pequeno desentendimento, às vezes as pessoas comentam. Quando isso se torna um pouco mais frequente, ou quando você observa um comportamento um pouquinho diferente do que sistematicamente essa pessoa apresenta no seu dia a dia, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Mas a gente sabe que isso é bem difícil, né? Eu entendo que o trabalho de prevenção de suicídio, ele tem que ser um trabalho amplo, né? Acho que o CVV faz um lindo trabalho, estando disponível para conversar com as pessoas que estão se sentindo só, que estão sofrendo psiquicamente, mas nós temos que ampliar essa rede de prevenção, né? Entendo que já nas escolas nós temos que ter trabalhos mais sistemáticos de valorização da vida, né? De preparar as pessoas para enfrentar dificuldades. A vida sempre vai apresentar dificuldades, né? E se você valoriza determinadas manifestações afetivas, ou mostra que há vários caminhos para alcançar soluções, né? Você vai dar um equipamento mais robusto, para enfrentar as dificuldades que são inevitáveis, né? Em termos da área da saúde, é fundamental que a gente trabalhe em rede. Veja bem, nós temos as emergências, que recebem tentadores de suicídio. Nós temos os profissionais que trabalham na saúde da família, enfim, o pessoal da segurança, às vezes quem chega em primeiro lugar a socorrer uma pessoa para levá-lo num hospital, é um bombeiro que foi chamado. Então, acho que nós temos que ampliar a rede de ação e qualificar as pessoas para que tenham para que possam reconhecer que há alguma coisa aí que precisa ser trabalhada. Nônia, quando uma mãe nota que o filho tem um comportamento diferente, tá? Quer levar para o tratamento, mas o filho se nega a fazer o tratamento. Tu, como psicólogo, o que tu diz? A gente deve encaminhar, meio que empurrando para que vá, ou a pessoa tem que, se ele não quer ir, não vai? Qual é o comportamento perfeito aí nessa hora? Bom, se a gente pega assim, a faixa da adolescência, porque eles não admitem, não né? admitem, né? Bom, a adolescência tem uma série de características que são próprias desse período, né? Entre elas, uma vontade louca de dar uns tapas neles, né? Eu tive 4, tá? Então eu sei. E eu 13, então... Bom,
Eu, particularmente, como psicóloga clínica, que trabalho com pacientes em psicoterapia, eu dificilmente fico com um adolescente se ele não quer realmente se acompanhar. A gente espera um tempo, e depois a gente tem que conversar francamente. Bom, você reconhece que está apresentando alguma dificuldade, você entende que a gente pode ajudar, mas principalmente você quer se ajudar. Quando o adolescente efetivamente não quer, ou o adulto, enfim, não quer, a minha ideia é mais trabalhar com os pais, trabalhar com a família, para poder, aos poucos, ir chegando a um entendimento. Pai chegando nele. Porque às vezes não, sempre a família, de alguma forma, está interligada com essas dificuldades. Bom, há casos específicos, no momento que esse adolescente ou paciente de qualquer faixa etária está em risco iminente, então nós temos que tomar algumas atitudes mais sérias, mais efetivas, e de repente até pensar em uma internação. Mas isso em situações bem mais extremas. Eu acho que a pessoa não vai aproveitar se ela vai para um tratamento naquele ela não acredita ou não se enxerga. Mas a gente tem uma série de recursos que vai mostrando para essa pessoa das dificuldades. Mas, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, sim, mas não deve forçar, tá certo. Deixa eu, desculpe, Miguel, para aproveitar, assim, a gente tem um slogan aqui, dentro do CVV, que assim, que as pessoas não imaginam que uma conversa pode fazer com a pessoa, né? Porque às vezes, assim, numa situação dessas, acho que existe um conflito às vezes, e que eu imagino que a mãe vê o filho tendo um comportamento agressivo e autoagressivo, né? Às vezes, assim, buscar compreender, conversar, às vezes pode ser o melhor caminho. Eu falo isso como leigo, mas é que a gente conversando, a gente percebe que algumas pessoas, elas tem crenças de que as pessoas pensam alguma coisa dela e aí sim a gente conversando, tudo bem, tu acredita? Por acaso já conversou com ele sobre isso? Não. Então, assim, às vezes as pessoas criam uma visão, às vezes do próprio marido, da esposa, dos pais, assim, que pensam que ela, assim, digamos... É inadequada. Exato. Ou alguma coisa assim, uma visão super negativa. E elas acreditam nisso, eu não posso conviver com isso. Tudo bem, eu compreendo, mas assim, que elemento tem certeza que realmente isso existe? Já conversou com a pessoa? E às vezes não. Às vezes não conversou e às vezes que só a conversa, de repente, mas aí a pessoa diz, realmente, eu não conversei sobre isso. O medo que eu tenho, eu não posso confirmar. Isso faz muito bem. Assim, né? Tendo essa abertura, assim. E me diz uma coisa, os voluntários, a maioria são mais jovens ou pessoas com mais idade? Eu falo isso... A grande maioria dos voluntários. Eu falo isso pelo nosso grupo hoje aqui em Porto Alegre, né? Que nós estamos com 45 fiéis voluntários e que a gente vê assim que são diversas faixas etárias. Tem de jovens, tem jovens, mas tem pessoas um pouco mais maduras, né? É porque eu penso assim que as pessoas maduras têm muita vivência nela e tem mais tempo também. Sim. Aposentados, assim, eles têm mais tempo para ficar lá batendo papo, né? Não, mas a gente faz esse convite às pessoas que estão aposentadas, que se acham em condições de prestar um serviço voluntário de atenção ao próximo, que elas nos procurem. Porque hoje, assim, não só a maioria, né? A gente tem, assim, diversificado mesmo, né? Então, temos de várias faixas etárias, alguns na faixa dos 20, 30, 40, 50 e poucos na faixa de 60. Sabe que eu tenho muito paciente que, assim, eles sentam para conversar comigo e dizem assim, eu tô sem fazer nada, me sinto tão sem ocupação, me sinto tão inútil, não sei o que fazer da minha vida. Porque às vezes eles dizem assim, tá muito corrida, eu digo, tá corrido. Ai, que inveja, tô sem fazer nada. É uma boa ideia para quem está assim com tempo. Poxa, eu gostaria de ter mais tempo para poder fazer mais coisa, na verdade. Então, na verdade, quem tem tempo sobrando, olha que trabalho lindo, né? Poder ajudar no CVV. Acontece, isso é uma curiosidade, tá? Acontece assim de pessoas que já se trataram ou já se beneficiaram com o CVV de
pessoas que ligaram para lá depressivas, ou que estavam querendo conversar, ou até que estavam em risco de suicídio, e hoje em dia são trabalham como voluntários lá? Isso acontece? Pode acontecer? Olha, pode acontecer. A gente tem um caso, acho que a gente sabe de uma colega que agora ela está afastada. Mas, assim, em um momento da vida, ela estava em estado de desespero. Assim, até posso dizer que, no caso, aquelas situações, eu vou dizer, isso já faz há mais de 20 anos, né? Então, ela vivia no interior, quando tinha, assim, um certo preconceito e que ela não conseguia trabalhar com a família, com os valores dela, ela se mantinha, assim, guardado e em alto estresse. Chegou um momento que ela teve essa situação de desespero, chegou a cortar os pulsos. Ela não queria mais viver, ela não tinha mais perspectiva. E, assim, uma conversa que depois ela nos revelou com um médico, que a partir de então, assim, ele fez ela abrir a mente e ela quis, depois, passar da vida, depois ela casou, teve filhos, e aí ela estava numa outra fase da vida, já disponível, e veio trabalhar conosco, né? Então, quer dizer, a gente sabe que as pessoas, elas têm sentimentos, e às vezes, por ter sentimentos, elas se tornam frágeis. E a partir de então, às vezes, dá uma reviravolta na vida, e a pessoa não sabe como lidar, e às vezes pensa que não tem saída. Isso pode acontecer com qualquer um, comigo, com qualquer outra pessoa. Então, é possível, Miguel, essa situação, né? É possível. Mas, assim, as pessoas que vão trabalhar conosco, claro, elas têm que estar em harmonia para conseguir oferecer essa harmonia para as pessoas, né? Mas é muito interessante, porque até é uma pessoa que já tem experiência disso, né? Então, claro que superou, já passou pelo problema e tal, mas é muito interessante porque é uma pessoa que, na verdade, viveu esse problema. Sim. Acho que ficou extremamente agradecida com o fato de que se beneficiou, né? Que tinha alguém que pudesse ouvi-la, né? E que depois está retribuindo, né? Claro. Isso é uma coisa muito interessante. E uma prova de que realmente o atendimento é eficaz, né? Sim. Eu cheguei a trabalhar numa clínica na época de recém-formado, numa clínica psiquiátrica. Eu cheguei a comentar com vocês antes do início do programa. E eu recebia. A clínica tinha duas vertentes, uma que era para tratamento de drogados e outra que tratava o pessoal psicótico, esquizofrênico, paciente, até o drogado mesmo que fazia um surto, né? Mas eram duas clínicas separadas. E